alegria que nós damos sequência no estudo do nosso livro Coragem, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje se chama Nos Domínios da Fala. É uma lição de Emmanuel e que nós reputamos de uma importância sem tamanho. E isso porque ela se refere a esta arma poderosíssima que nós temos, que é a fala. E cabem muitas reflexões a respeito desse nosso atributo. O primeiro deles é que a fala é algo voluntário, ou seja, eu tenho a possibilidade de falar ou não, diferente do que acontece com o pensamento e com o sentimento. Eu posso perfeitamente sentir algo, pensar algo e não expressar esses meus pensamentos e esses meus sentimentos, por identificar que não é o melhor momento para fazer isso, ou que o seu conteúdo é perturbador, vai trazer algum tipo de perturbação, não será útil. Então, eu posso pensar algo, sentir algo e decidir calar. A fala é um atributo que nós podemos ou não utilizar, a depender do nosso bom senso, do nosso critério. Então, está aí um aspecto de muita importância. Nós trazemos em nós, nesse momento da evolução, esse filtro, onde eu posso ou não expressar aquilo que estou pensando. E, consequentemente, como eu tenho este filtro, eu tenho a possibilidade de fazer uma análise, um pré-julgamento daquilo que eu estou pensando e avaliar se eu devo mesmo expressar aquilo. Quantas questões surgem quando nós não controlamos a nossa fala? Quando, agindo de modo impulsivo, nós expressamos aquilo que estamos pensando ou que estamos sentindo num determinado momento, sem utilizar o filtro da fala. E depois, passado um tempo, quando aquelas emoções já não estão mais nos tomando de modo tão forte, nós muitas vezes olhamos e avaliamos, puxa, eu poderia ter calado, ou eu poderia ter temperado aquilo que eu estava sentindo ou pensando, para não levar questões, não externar questões que geraram problemas, que geraram tristezas, que geraram aborrecimentos. Então, o primeiro aspecto deste atributo da fala é: nós podemos e devemos submetê-la a um critério que a gente pré-estabeleça. E mais do que isso, quanto mais a gente conseguir estabelecer um tempo entre o pensar e o falar, entre o sentir e o falar, tanto melhor, porque nós poderemos fazer esta avaliação que nas falas impulsivas nós acabamos não conseguindo fazer. E aí vem depois o arrependimento. Por que eu falei aquilo que eu poderia ter calado? Por que eu disse daquela forma? Se poderia ter melhor formulado, ter melhor estruturado. Por qual razão?
porque eu estou num agir impulsivo. Assim que entra a ideia ou que entra o sentimento, eu já levo para a boca e transformo em palavras. Então, a primeira observação que se faz em relação à fala é essa, da possibilidade de nós decidirmos sobre falar ou não e também sobre o que falar e como falar. E a segunda observação vem justamente no conteúdo das nossas falas. Porque muitas vezes nós nos preocupamos no bom português, em transmitir uma ideia de uma forma bonita ou de uma forma mais fácil de se compreender, e nos esquecemos de passar pelo mesmo critério os conteúdos das nossas falas. Então, existe um pensamento oriental que fala sobre as peneiras. E o conteúdo é: toda vez que eu for falar algo, toda vez que vier algo como sentimento ou como pensamento, e eu desejar expressar, segundo esse entendimento oriental, eu deveria passar por 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade. Eu então, antes de falar, me pergunto: eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar é verdade? Ou eu poderei estar transmitindo uma informação que não condiz com a verdade? Se eu tiver dúvida ou souber que aquilo não condiz com a verdade, segundo esse entendimento, eu não devo falar. Mas digamos que passe pelo critério da verdade. Há um segundo critério, que é o critério da utilidade. Aquilo que eu vou falar é verdadeiro? Sim. Ok. É útil? Tem utilidade aquilo que eu vou falar? E segundo esse entendimento oriental, se não tiver utilidade, eu também não devo dar sequência na minha fala. E o terceiro critério, a terceira peneira, como se diz, é a da bondade. Então, eu deveria me perguntar: é verdadeiro? Se sim, eu passo pela segunda. É útil? E se passar pela segunda, passar por uma terceira. É bondoso? Isso vai levar algo de positivo? E a partir desse pensamento oriental, se eu chegar à conclusão que aquilo que eu vou falar não é verdadeiro, ou não é útil, ou não é bondoso, eu não devo falar. Então, claro que essas ideias têm que ser temperadas no nosso dia a dia. Mas é um bom norte, é algo que, no mínimo, nos faz pensar sobre a possibilidade e a utilidade de eu aguardar um pouco entre o pensar, o sentir e o falar. E como diz Emmanuel na mensagem de hoje, que a minha fala se transforme em algo que possa efetivamente auxiliar as pessoas, que possa efetivamente transformar o que está à minha volta em algo melhor. Não mais me preocupando tanto com a forma, mas com o conteúdo. O que eu vou levar com a minha fala tem qual objetivo? Quais são as consequências que podem decorrer da minha fala? Se nós tivermos este cuidado, sem dúvida nenhuma, nós estaremos contribuindo com o mundo e nós estaremos contribuindo com o nosso próprio processo de desenvolvimento, deixando de falar
ou falando de um modo mais sereno, mais tranquilo, mais equilibrado, alguma coisa que, se eu falasse sem pensar, poderia ser perturbador. É isso, queridos.